Você está na mesa e você sabe que é que pode e deve, a gente deve tocar em assuntos delicados. Eu tô aqui feliz pela sua presença, mas eu quero começar aqui com um assunto sensível e para nos ajudar a discorrer esse assunto que é sobre traição, eu vim trazer aqui uma querida, ela que é maravilhosa, é poderosa, ela que é a psicóloga do Brasil, da mídia brasileira, Fernanda Assis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Gente, depois de uma apresentação dessa, a gente faz o quê, né? A gente agradece. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, de verdade. Tá muito legal. Na mesa pode, trazendo assuntos que são importantes. A gente precisa realmente trazer reflexões, né? Dá para trazer informações. Vocês estão de parabéns. Isa, você tá demais. Eu tenho que dizer que você tá demais. Muito obrigada. Eu queria estar aqui mesmo participando junto com você e te ver, sabe? Dá um orgulho, menina. É muito legal. É isso. Estou aqui na nossa mesa, muito especial, nesse programa que vai ser mais delicadinho. Acho que por isso, inclusive, que vocês estão sentindo falta da nossa Esther, que ela não compareceu hoje, um pequeno... Só uma coisinha assim. Ajustes. E aí, daqui a pouco ela volta também. E ela tá de babysitter hoje, né? Tá. Também, Tá de irmã mais velha. Tá de irmã mais velha, porque ela recebeu esse título recentemente, ela tem levado 3 meses, mais ou menos. Do dia ela tava lá em casa, lá no quarto à noite, ela falou assim, mãe, eu queria saber se, agora que a Antonella nasceu, se na hierarquia eu tenho algumas vantagens. É vantagem de cuidar da tua irmã. Depois que eu terminar de amamentar, você pega e você fica com ela. Isso, exatamente. Então ela tava querendo saber, porque a Isabela me disse que eu não tenho vantagem nenhuma. A Isabela já tem consciência, né? Ela já é irmã mais velha há quantos anos? Mas legal que parece que sim, ela tá super inteirada, né? Assim, aquela fase de não era um menino, é uma menina, agora já passou, agora né? passou. Amo minha irmã e é muito legal. Verdade, porque teve essa fase drástica. Qualquer dia eu vou mostrar um trecho aí do dia que eu revelei o sexo da Antonella. Acho que a gente não... E foi, olha... Foi... Viralizou, gente, A menina não é um menino. Ai, gente. Vocês já falaram Ela disso ficou aqui, decepcionada. né? Teve um Será que a gente episódio falou? que vocês Não lembro. falaram disso? Acho que sim, acho que foi nos primeiros. Acho que sim. Por isso que eu falei. Sim, não ia dar aqui um spoiler total. Não. Ela falou, não, superei, tá tudo bem. Agora ela tá bem. Superei. Agora, uma coisa que o Brasil não superou e é um assunto que é difícil superar é a questão da traição recente. A cantora, compositora Isa, ela que é extremamente conhecida pelas canções, pela forma como ela se posiciona, o empoderamento feminino. Ela sempre traz muito poder no posicionamento dela, clareza. Ela trabalha muito as dinâmicas da mulher negra e também da mulher em si. Ela, que está gestante, sofreu uma traição. E ela teve que se colocar numa condição de vulnerabilidade, e ela deixou isso muito claro, que isso não é comum dela, ela não gosta de abrir a vida, mas por conta de como as coisas aconteceram, ela teve que se colocar numa condição de vulnerabilidade e parar na frente de uma câmera, assim como a gente tá aqui conversando, e abrir o coração e falar daquilo que estava acontecendo na vida dela. E isso impactou, assim, de uma forma gigantesca. Se você tá na internet, com certeza você ouviu falar, porque ela é uma personalidade muito querida, né? Sim. Muito bem vista no ramo artístico. Então aqui a gente não tá falando se você gosta da música, Ou se você é irmã dela, né, Carol? Minha parente. Já me perguntaram, você acredita? Já me perguntaram ela também. Faz perguntaram. Ela faz, acho que, uma propaganda de uma marca de celular, que ela não quer falar, né, a marca, mas enfim. E tem uma foto dela e me perguntaram, aquela ali não é aquela sua amiga, Carol? Sua amiga, não, Carol, ela é não a Isa. mas Entendeu? E a Isabela já falou isso, porque já perguntaram inclusive pra Isabela. Sim. Já falaram, nossa, sua mãe, meu Deus, é sósia. Não é. Mas a gente tá aqui... Fora brincadeira, né, Carol? Compadecida com, né? E eu me sinto num nível de empatia muito alto em relação a esse assunto, que eu já abri algumas partes desse assunto. A gente vai falar mais sobre isso. A gente não vai falar só sobre a traição, mas o que tá por baixo, né? Porque quando você levanta o cobertor desse movimento todo, tem alguns movimentos psíquicos que estão abaixo disso. Em nenhum momento a gente tá aqui para falar sobre
é responsabilidade da mulher, porque a forma como ela pensa... Vamos sair desse local, né? De culpabilizar o outro e vamos entrar no ambiente de... Deixa eu me entender minha mente e onde eu estou nesse cenário. Eu me coloco nesse lugar de falar sobre essa questão porque eu já vivi isso. Então, esse sentimento de você se sentir vulnerável, então uma mulher cristã que ela passa por uma situação como essa, que é a traição, é algo extremamente complexo para ela, porque o modelo e o núcleo família é muito importante dentro do ambiente cristão. E você não quer destruir aquela bola de vidro complexa, que é um relacionamento familiar, por conta disso. Eu, Carolina, compreendo quais foram as minhas ações e de que forma minha mente me levou para esse lugar e levou meu casamento para esse lugar, mas eu quero falar de uma forma que você se sinta acolhida, porque a gente eu entendo especificamente o quanto isso é difícil e impacta em todas as gerações. Eu tô aqui com a minha filha e a gente já sentou para conversar sobre isso, porque quando eu me divorciei, nós sentamos e conversamos e a Isabela falou, ela era muito nova, eu não sabia o que falar, como lidar com isso. E a psicóloga falou, você precisa falar pra ela o que aconteceu. Eu disse, não posso falar, ela é criança, como assim? Como ela vai ver o pai? Como ela vai lidar com tudo isso? Como ela vai ver o pai? Como ela vai lidar com isso? A imagem do homem, né? Na mente dela. Como ela vai fazer escolhas saudáveis no relacionamento no futuro, se ela pegou um ranço, né? Não quero mais saber disso. Então, tudo isso me impactou muito e nós, em terapia, nós sentamos para conversar sobre isso. E de lá para cá, quando eu faço uma palestra, quando eu faço uma pregação, eu sempre trago muito essa visão de autorresponsabilidade. Óbvio, a responsabilidade é do outro pelas ações do outro. Mas eu sei o que a Carol, quem foi a Carol naquela época, a Carol de muito tempo atrás, né? Quem era a Carol que deixou caminhar o casamento para esse lugar, para esse ambiente, para esse espaço. Então, eu sempre digo isso para as minhas filhas. Tudo que você puder fazer para gerenciar a sua própria vida, para não estar nesse local, isso não vai te impedir de estar... A mulher, ela não é culpada da traição do outro. Ponto. Isso é claro. Mas existem alguns movimentos que a gente pode começar a observar na nossa vida para não nos levar para esse ambiente. Acho que você falou uma palavra tão importante, Carol, que eu tava aqui, a culpa na minha cabeça, né? Quando acontece algo desse tipo, o primeiro pensamento é a culpa. Exatamente. Né? Então, coloca a mulher, e aí eu tô falando da mulher porque é este o caso, mas existem mulheres que também traem. Sim, né? Homens que sofrem, né, pela traição das mulheres. Mas a mulher, ela se sente diminuída, ela acha que ela fez alguma coisa, então por conta desse desamor que a outra pessoa foi e traiu. E, na verdade, a mulher ou o sujeito na relação, ela não tem culpa, tem responsabilidade. A gente precisa entender isso, né? A diferença das palavras. A culpa, ela de alguma forma faz com que a gente fique preso, né? A gente fique estagnado em algum lugar. A nossa mente naquele lugar mais de desvalor mesmo. Então, um amor próprio, uma autoestima baixa, um amor próprio baixo. A responsabilidade não. A responsabilidade faz a gente refletir, pensar, entender quais foram as ações que eu fiz ou que eu deixei de fazer dentro da relação. Nada disso justifica a ação do outro. Absolutamente não. Só que o que a gente está trazendo aqui é essa reflexão dessa relação consigo mesmo, né? E eu gosto de entrar nesse lugar. Por que essa conversa que eu tive com você, inclusive, algumas vezes, se você não sabe, nos outros episódios, a Fernanda, em algum momento da minha vida, bons anos atrás, nossa relação começou lá no setting terapêutico. Ela começou na TV, na verdade. Foi isso. Foi na TV. Eu, a jornalista, entrevistando a mega profissional da estrutura. Eu que trouxe essa pessoa pra mídia, tô brincando. Já quer pegar. Toda hora querendo, né? Alguma coisa. Não. Ela é maravilhosa. Mas, e depois fomos evoluindo, enfim, hoje eu tenho a minha psicóloga maravilhosa, a Eliane. Cara, não tem que dizer. Quem pode dizer? Minhas filhas, meu marido, meu gato. Inclusive, ele tem um depoimento para dar para você, como eu sou uma pessoa melhor. Então, por que isso me libertou tanto? Isso foi muito importante entender esse conceito. De responsabilidade, isso que você está dizendo. Culpa
Versus foi responsabilidade. muito importante. Nossa, por quê? Porque exatamente, você fica presa nesse local do eu não aceito que isso aconteceu comigo, né? Recente, eu li um livro e ele falou assim, você não aceita que as coisas aconteceram. Eu disse, não, como que eu não aceito? Aconteceu, lógico que aceito. Não, quando você fica preso na culpa, você não aceitou. Não aceito que isso aconteceu. E se você não aceitar, não vai acontecer, vai sumir, vai desaparecer essa situação horrível que aconteceu na sua vida, não vai. Carol, e é legal dizer também que é não se sentir culpada, mas também não culpar o outro. Mas eu entrei em tudo isso aí, imagina. E a nossa sociedade, ela trabalha muito bem isso dentro do que se chama hoje dos desdobramentos do feminismo. Eu quero falar essa palavra, desdobramentos do feminismo que a gente tem hoje, mas não que foi inicialmente estabelecido, mas como está hoje. Te apoia muito, te dá esse suporte, corrobora esse pensamento da visão pro outro. E tem mais uma visão também, que é a questão do cristianismo mesmo, né? Também. Nós estamos aí numa sociedade extremamente cristã, né? E aí vem essa palavra da questão da traição. Eu não tô falando só da traição no contexto de relacionamento, né? Porque assim, é como se você precisa confessar os seus pecados, né? Você precisa ir lá e se ver nessa situação. E nós não somos capazes de fazer esse julgamento. Nós fazemos. Sim. Fazemos, mas sem nenhuma capacidade. Porque não cabe a nós fazer esse julgamento moral, inclusive, né? É óbvio que você precisa estabelecer valores, crenças, né? Isso é importante, porque isso faz parte da sua base ali como pessoa, né? Da sua essência. É óbvio isso. E aí, mas hoje também tem outros modelos de relação que não entra nessa questão cristã, né? De monogâmico, não monogâmico e assim por diante. Sim. Mas o mais importante de tudo não é confessar os seus pecados, é você se perceber dentro de qualquer relação e se aquela relação que você está tendo com o outro diz da sua essência. Exato, porque não precisa chegar num limite. Enquanto você não gera essa consciência, por exemplo, hoje eu estou num relacionamento que eu consigo estabelecer os limites e dificilmente eu vou chegar nesse local. Eu não vou falar não sei não, vou afirmar. Dificilmente eu vou chegar nesse local novamente, emocionalmente falando. Não tô falando do outro, falando de mim. Porque eu tenho muita clareza. Quando você tá nesse lugar de visão do outro, quando você tá num problema e a visão é o outro, você não consegue se enxergar qual é a dinâmica que você faz, psíquica, pra continuar nesse buraco, entrar fundo, entrar na vítima, na culpa. Todas as etapas, eu nem sei se tem etapas, né? Não sei quais são as etapas, mas existem muitas etapas. Então eu começo achando que eu sou a pior pessoa do mundo, depois agora é o outro, aí depois agora eu sou a vítima, aí depois agora ninguém presta, aí depois... Então você vai seguindo todas essas etapas enquanto eu não entendi. Peraí, a responsabilidade me libertou porque a partir do momento eu tenho controle. Quando eu olho pro outro, eu não tenho controle. E a gente precisa do mínimo de controle da situação pra você tomar uma decisão, etc. Então, hoje, pra eu tomar uma decisão entrar no meu relacionamento que tem suas dinâmicas altos e baixos, dentro desse processo, dificilmente eu vou cair nisso aqui de novo. E a gente tem que entender assim, né? Isso não acontece rápido, Carol. Não. Né? Não. Porque o primeiro impacto fui ferida. Fui ferida. Aquilo lá é um soco no estômago, né? E aí a gente tá falando do caso da Isa, né? De marido e mulher, mas a gente pode falar de uma traição de um amigo, a gente pode falar de uma traição de outros níveis, né? Não necessariamente só de relacionamento afetivo. E que não deixa de ser um luto também, que a gente, quando você fala, tem várias etapas, eu não sei quais são, mas passa por isso, passa pela raiva, acho que sim, né? Passa pela depressão, sabe? Passa por uma questão de auto se vitimar mesmo, né? De como fez isso comigo, poderia ter feito. E às vezes você volta 1000 vezes no mesmo lugar, né? Ótima que eu já tô na 7ª etapa. Não, daqui a pouco você volta pra Não, porque é um ciclo, né? E assim, ele não tem um tempo estabelecido. Não. Às vezes você pode viver todas eles no mesmo lugar, né? E as consequências disso tudo, porque essa separação, que às vezes acontece depois da traição, né? Ela vai fazer você todas as vezes se lembrar e se recordar de coisas que vai fazer você voltar nesse lugar, né? E muitas vezes você vai querer mesmo dar nomes. Isso daqui era culpa dele, isso daqui era minha culpa. Como que os filhos ficaram? Isso. Eu acho que, eu não sei, você começou falando da Isa, né? Talvez ela possa dar também uma visão enquanto filha, né?
e como é que você via tudo isso. Eu sei da história um pouco do que a Carol passou, mas o fato é como que ficou o depois, como que fica a cabeça, como que ficou a interação da mãe e do filho, né? Porque eu acho que estas consequências, elas são importantes pra gente olhar e analisar, porque para que você consiga, de verdade, voltar para aquele eixo, é através dessas consequências. Se as consequências, elas te trazem, te dão possibilidade de refletir, te dão possibilidade de você poder ter uma compreensão do todo, talvez você possa escolher. Talvez você possa escolher que caminho vai seguir depois disso, sabe? Mas tem uma consequência, inclusive, familiar. No caso, né, o assunto é a Isa. Quando ela vai pra mídia e ela expõe tudo isso, tem uma consequência ali, porque ela tem todas aquelas pessoas, toda né? Família. No seu caso, era a Esther As crianças, e a né? Isabela. Como Sim. foi, né? Tipo, pra mim, quando isso aconteceu, a minha mãe falou, né, que ela não conseguia, tipo, conversar com a gente sobre isso. Então, ficou de um lado sem conversar e do outro meio que se justificando, entendeu? Então, a única referência que eu tinha do que realmente aconteceu foi quando eu fui lá na terapia com a minha mãe, isso acho que eu tinha uns 10 anos. Talvez até menos, eu acho que entre 9 e 11, vamos colocar aí, eu não tenho certeza. Eu não lembro também. E aí, a referência que eu tinha do que tinha acontecido era a minha mãe ter falado, isso aconteceu, e não discorrer sobre o assunto, não falar nada. E do outro lado, foi tipo assim, aquela ideia de se justificar, porque imagina só, tipo, isso acontece e aí eu simplesmente paro de falar com o meu pai e tal, e não quero mais conversar com nada disso, então ficou esse peso. E aí veio essa questão de querer justificar e tentar explicar de um jeito ou do outro. Então ficou uma justificação de um lado e nada do outro. Então acho que eu acabei dando mais peso pro lado da minha mãe. Porque ela foi a que foi conversar com você, talvez. Ou não? Tipo, porque ela não falou nada. Então eu só tinha a visão de uma pessoa nessa questão. Só que nessa idade eu não tinha ideia do que... Eu não fazia ideia do que minha mãe tava sentindo. Tipo, eu não fazia ideia mesmo. Tipo, até hoje eu não tenho tanta noção. Por isso que eu acho que eu vou ficar mais quietinha nesse programa. Não, é que a gente não vai falar. Tipo, não só essa questão, mas enfim, eu não tenho tanta noção disso. Mas, tipo, o que aconteceu na época foi isso. Então eu pesei mais pro lado da minha mãe. Tipo, em questão de ficar, ai, que ódio da minha mãe, que aí agora não tem mais meu pai e tal, aqui por perto e tudo mais. Ah, entendi. Então, na verdade... Demorou. Ah, tá. Eu entendi. Agora eu acho que eu entendi. Quando você fala pesou mais pra tua mãe, é que, na verdade, por mais que ela estava sendo a pessoa que tinha sido traída, como você não ouviu ao lado do teu pai, na verdade, na tua visão, tua mãe estava errada porque estava separando a família. É isso? Tipo isso. É isso mesmo. E aí, tipo... Como é difícil pros filhos, né? Muito difícil. Muito difícil. confusa. E eu não sabia o que fazer. Eu via essa confusão, mas eu não sabia o que fazer naquele período. Eu acho que eu também não saberia. É porque, na verdade, quando acontece algo desse tipo, perde a identidade, a pessoa perde a identidade dela. Então, como que você vai fazer alguma coisa quando, de repente, seu chão cai? A identidade da Carol, a Carol que provia as coisas dentro de casa, saía pra vender, você fazia palestras, você vendia livros, e você tava ali trabalhando a valer, né? Pra fazer com que aquela coisa funcionasse. E aí, de repente... né, o seu apoio, porque é isso, quando a gente tem um companheiro, se espera o que dele? Apoio, suporte, né, espera que a pessoa esteja ali com você, e de repente, não, a gente fala de repente, gente, mas essas coisas nunca é de repente. Nunca é de repente. Né, porque se é de repente, a gente tá falando de um desvio de caráter, inclusive, porque daí entra um julgamento, um valor moral. Outro valor. Né, mas o fato é, como que você perde a sua identidade e você vai acolher a sua filha? Sim. Como que você, colocando em dúvida a mulher que você vai falar pra tua filha, olha, isso. E outra coisa, a função de mãe também, né? Porque eu vou falar pra minha filha que o pai dela fez isso comigo. E ela tá vivendo também uma questão... tem a questão com o pai, né? O relacionamento que ela tem com o pai envolvido, né? No meio desse porque caminho. Ele pode não ser o melhor marido naquele momento, mas não quer dizer que ele não seja um bom pai naquele momento, né? Então é delicado. Eu não sei se você conseguiu separar isso com o tempo. Com o tempo, sim. Mas na hora eu não consegui separar. Tipo, foi isso. Tava tudo junto. Então foi... Isso aconteceu, eu demorei pra descobrir o motivo deles terem se separado. Eu acho que
Não chegou a ser um ano, mas... Por mais que por aí. Até eu conseguir ter apoio psicológico pra falar. Mesmo assim, eu não discorri sobre o assunto. Eu demorei falar sobre o assunto, né? Eu demorei pra me ouvir falar sobre o assunto. Justo, né? Então... Nada mais justo, né? Só que isso teve impacto. Teve impacto na vida delas, né? De alguma forma, eu sei e sabia que isso teria um impacto na vida delas, de alguma forma. Então, a gente sentar e ter construído esse relacionamento de falar de coisas difíceis, sentar na mesa e esse programa ele chega nesse lugar mesmo, no lugar onde a gente começa a sentar, eu, Isabela e Esther, na mesa para comer e começar a falar sobre coisas difíceis. Então demorou chegar aqui. E para que alguma coisa comece a mudar, a gente tem que ir lá visitar a culpa. A gente tem que visitar a culpa, entender realmente se há possibilidade de, no lugar da culpa, entrar a responsabilidade e poder agir diante disso. E eu acho que, por mais que tenha tomado tempo, você conseguiu fazer isso. Né? Consegui. Você é uma outra mulher hoje, você está em um outro relacionamento. Então, sim. E certamente o que você se transformou ajuda a Isa agora a ter uma outra visão do que é relacionamento, quem sabe fazer uma elaboração melhor, saber diferenciar esse pai e esse marido, poder fazer com propriedade uma escolha para um relacionamento futuro que ela venha a ter. E também tem a ver com as fases, né? Eu me casei muito nova. Eu e o pai dela, nós éramos muito novos. Então, eu sei de comportamentos que eu tinha antes que eu jamais teria hoje. Coisas que eu não relevava com dureza e que hoje... Fica tranquilo com esse negócio aí. Vamos passar isso aqui adiante. E eu entendo também hoje que ele é casado. Os comportamentos que ele tem, eu acredito que dificilmente ele repetiria os comportamentos dele. Mas você também, não é? Eu também. Você também tem outro comportamento com o Nelson. Eu acredito. O que você acha? Seu pai com a Ana? Não. Meu pai, tipo... Eles são um casal... Eu gosto de ver a relação deles. Tipo, eu gosto. O relacionamento que meu pai tem com a Ana, eu acho muito diferente do que eu lembro que ele tinha com a minha mãe. Tipo, não lembro tanta coisa assim deles juntos, porque ele viajava bastante. Mas o relacionamento é muito diferente. Tipo, sabe, dá um ar de mais leveza, sabe? Eu acho muito mais leve. Porque quando os meus pais estavam juntos, eu senti... Agora que eu penso, né? Peso no ar. Tinha um peso, assim. Quantos anos, Carol, você tinha quando você casou? Eu tinha 20, sei lá. Aí tive ela com 23. Uhum. Nós fizemos o cálculo esses dias, né? Sim. eu sou ótima pra datas, não consigo perder. Então, por aí, eu tinha uns 20, ela 23. E aí... É legal a gente parar e pensar nessa questão de época e tudo mais, né? Pessoa. Porque tem a ver também com a sua construção cerebral mesmo. Porque, assim, também. O nosso cérebro, ele é formado, ele acaba de se formar com 25 anos. E aí, qual a primeira parte do cérebro que se forma? É o límbico. E a gente sempre brinca que os homens demoram, inclusive, 10 a mais. Um pouco mais. A produção aqui, mais ou menos isso. Eu já tô ok, né? Mas a verdade é que, assim, a gente precisa entender também essas questões, né? Precisa entender. Na hora de fazer uma escolha, né? O córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas escolhas. Mas se ele nem é formado... Com qual propriedade eu vou escolher? É possível você fazer uma boa escolha? Tem pessoas que escolhem a profissão com 18 anos e são muito felizes, né? Mas isso aí é muito conhecimento, isso aí é muita pesquisa, né? Muito. Isso aí é você realmente, de alguma forma, minimizar as possibilidades de escolher errado. Mas ainda assim não é certeza. Assim como não é certeza que você vai fazer uma escolha perfeita depois dos 25 anos. Mas eu acho que isso dá uma vertente pra gente, né? Do quanto nós estamos preparados mesmo pra fazer um casamento, pra fazer uma escolha de uma pessoa pra passar o resto da vida com você. Não é uma escolha... Hoje eu vejo que as relações, elas estão mais líquidas, elas estão mais rasas, né? Mas há um tempo atrás, não. Pera um pouco, eu vou encontrar alguém pra passar o resto da minha vida. Eu vou ter um filho, os filhos, vou construir uma família com essa pessoa, né? Então, é algo muito sério para você entender se você tem maturidade para estar ali, de se comprometer verdadeiramente com essa pessoa, para se lembrar mesmo qual é a sua essência e não se perder nisso. Porque a gente acaba perdendo a nossa identidade quando tem um trauma muito grande como esse, por exemplo. Né? Porque uma traição, ele é um trauma. Coloca você em dúvida de quem você é.
instaura em você uma insegurança, né? Instaura em você um senso de desamor. E como que a gente vive? A psicanálise, ela fala que... Eu gosto muito da psicanálise, eu sou psicanalista também, né? Além de psicóloga. Barbie e eles... Produções. Oi? Barbie com todas as profissões. Não, você não tá entendendo. Ela vai soltando. Se você for assistindo os programas, aí que você vai descobrir qual... Eu não... Imagina que eu vou pegar aqui uma lista de coisas, vou falar aqui do currículo. Não vou. Mas a psicanálise, ela diz... Eu sou inicotiana dentro da psicanálise e ele defende a mãe suficientemente boa. Mas eu vou falar um pouquinho da Melanie Klein, na verdade. Porque ela escreveu um livro chamado Amor, Culpa e Reparação, né? E baseado... Isso foi em 1937. E ela baseou nos textos de Freud, né? Do princípio do prazer. E ela diz o seguinte, né? Que quando uma mulher, né? Ela perde o senso... A mulher não, no ser humano, né, gente? Ser humano. Perde... Porque assim, quando a gente vai falar de amor e de culpa e reparação, a gente tá falando desse processo aqui. A gente tá falando de traição, no final das contas, né? É amor, é culpa e é reparação, porque a gente precisa reparar. É reparar pra estar junto do outro novamente, porque não tem problema algum. Se você, depois de algum tempo... Hoje você tá com o Nelson, mas se você tivesse com o Júnior e vocês repararam tudo isso e escolheram estar junto, tá tudo bem. Acontece, né? Acontece. E ok, isso aí é uma questão muito de escolha. O fato é, pra você viver a reparação, você precisa passar pelo amor e pela culpa. Você não pode estacionar na culpa, mas viver a experiência da culpa é o que vai fazer fazer a transformação. Porque quando a gente está falando de culpa, a gente está falando que a gente precisa, de alguma forma, também exercer o perdão, né? Essa é a verdade. Porque para deixar a culpa de lado, você tem que olhar para o perdão. O perdão é você dar, né? O perdão é você doar, é você perder. Se a gente for falar da palavra, perdão, né? Em inglês é o quê? Forgiven. Então é o quê? Para dar também. Se a gente for parar e analisar, até mesmo... A nomenclatura das palavras ali, a semântica. A semântica, a gente vai entender isso. Claridade. Então, assim, e quando eu consigo fazer isso, eu também preciso conseguir receber. E a pessoa que está na culpa, ela não consegue receber. Então, para a gente trabalhar estas questões de reestruturar, trazer à tona a identidade da mulher que passou por um trauma de traição, ela vai precisar revisitar lá o amor, vivenciar a experiência da culpa, mas não ficar nela, para poder existir a reparação. E eu acho incrível, porque todos esses caminhos que a gente está falando, não depende do outro, é de mim. Sim. Isso é muito legal. Nossa, a psicologia, a psicanálise, ela me pega aqui. Porque é no momento em que eu consigo entender que o outro, ele não tem a capacidade, o poder, a profundidade de prejudicar tanto a psique da pessoa que está do seu lado, de ferir, de destruir permanentemente ninguém. Ou seja, ninguém tem esse poder, essa capacidade. Porque isso está na minha mão. Enquanto eu, com ferramentas psíquicas, com apoio da família, com um direcionamento correto, eu consigo voltar para esse lugar de integralidade novamente, estabelecer essa personalidade, ou não restabelecer, mas às vezes trazer, quem sabe, essa nova persona depois do vivenciado. Então, aqui eu fiquei sem palavras para expressar exatamente isso. O quanto essa autonomia me liberta. Porque não é o que o outro faz comigo. Tem um especialista, eu vou te dar a fala, que se chama Gabor Maté. E ele tem um livro que se chama O Mito do Normal, né? The Myth of Normal. E aí ele vai falar que trauma não é o que você viveu. Não importa o nível daquilo que você tenha vivido. Se foi extremamente difícil, complexo, se quando você conta a história, a boca das pessoas abre e fica, meu Deus, que história foi essa? Não é o que você viveu. Trauma é o impacto daquilo que você viveu na sua psique. Ou seja, peraí, aí eu posso viver a mesma história e ter impactos diferentes dependendo das ferramentas psíquicas que eu tenho para lidar com aquilo. É o significado que eu dou para aquilo. Exato. É isso. Eu gosto dessa teoria. É sobre isso. Quando a gente fala da responsabilidade, da autorresponsabilidade, a gente está falando de independência. Então, quando eu fico na culpa, eu tô dependendo do outro.
né? Quando eu liberto isso, eu acho que a gente, enquanto ser humano, não tem esse poder, tá? Estou te perdoando. Até porque se a gente for olhar mesmo que é isso, quando eu perdoo alguém, parece que eu sou muito melhor do que a outra pessoa, né? Estou acima. Então, eu perdoei eu posso te meus dar o meu pais. perdão. E não é Perdoa nada, você vai ver E só. a gente não tem capacidade Eu vou pra ter que isso. evoluir. A gente não tem capacidade, por mais que eu tenha uma psique no lugar, por mais que eu seja Então, terapeutizada. essa ideia do liberar perdão? Então, eu não sei se a gente consegue liberar perdão. Sim. Isso, quando eu falo da questão da culpa, pra gente ir lá e visitar e fazer a reparação, e aí eu gosto mais dessa palavra, reparação. Legal. Porque a reparação, sim, tem como reparar. Reparar é você ir lá, você de novo moldar, você visitar, você conversar, você fazer revisitar, inclusive no sentido de sentir, sabe o ressentir? É sentir de novo aquilo, mas não ficar lá. Acho que é importante sempre frisar isso, né? Isso, sair, Porque da mesma forma que a gente começou falando que culpa versus responsabilidade, a culpa estagna, você não pode ficar lá. Mas você nunca vai saber o que é a culpa se você não visitar esse lugar. Que é o que a Melanie Klein fala, né? Você poder ter essa experiência de viver a culpa. E aí, por que essa experiência? Porque é através de muitas experiências que a gente consegue construir, evoluir, se desenvolver, né? Ter novas experiências ajuda a gente, por mais que seja algo dito como traumático, mas dependendo de como eu vou lidar com aquela situação, que foi o que você acabou de dizer, o significado que eu tô dando, não é um trauma instaurado me fazendo ser uma pessoa me sentindo como alguém negativo o resto da minha vida. Então, uma vez que eu fui traída, pra sempre eu vou ser traída. Uma vez que eu sou traída, ninguém mais vai me amar na vida. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Todos os eu não homens. confio em mais ninguém, sabe? Eu generalizo todas as coisas. Aí eu não fiz uma reparação. Eu fiquei estagnada na culpa. Então, a questão do perdão, ele é muito mais usado no cristianismo, né? Acho que essa palavra, inclusive, vem deste lugar, né? E aí, olhando para essa perspectiva, eu acredito que a gente só conseguiria perdoar alguém através do amor de Deus, só. Se Deus estiver em nós, nós conseguimos perdoar a outra pessoa. Porque nele nós podemos todas as coisas. Inclusive é ele que nos lembra do que nós temos que esquecer. Porque é isso sobre o perdão, né? É isso. Porque na reparação, não fala pra você esquecer. Mas quando a gente fala a palavra perdão, parece que você tem que esquecer. Parece que você nunca mais vai ter que olhar para aquilo. Não, você não esquece. Não esquece. A gente não tem Alzheimer. A gente tem, não é isso, né? A gente não... Estamos nos preparando para realmente poder ter uma memória saudável durante muitos anos. Mas o fato é, através de Deus, eu consigo ter este sentimento e aí eu consigo perdoar. E isso que eu vou lembrar. E aí é Ele que nos ajuda a esquecer. Todos os dias eu tenho que lembrar do que eu não posso lembrar, sabe? É mais ou menos assim. Eu penso que essa questão do perdão é mais uma questão com você mesmo, sabe? Tipo, eu já escutei muito disso. Eu não sei se foi minha mãe que disse ou se eu escutei em algum outro lugar, mas eu já escutei muito essa coisa de você só consegue perdoar quando você se resolveu consigo mesmo, entendeu? Essa questão com você mesmo. Então, mas não é tipo aquele perdão que você dá, tipo, outra pessoa bateu em você e aí ela... não, tudo bem, desculpa, relaxa. É mais uma questão quando é aquele perdão mais profundo, sabe? Uma coisa que te machucou de verdade. E aí eu acho que você só consegue perdoar sem se sentir superior à pessoa quando você consegue aceitar que aquilo aconteceu e seguir em frente. Então sair daquele lugar de culpa, como a Fer falou. Aí você consegue dar o perdão da pessoa e tirar aquela culpa de você. Porque aí entra no lugar do espectador. Você é espectador das suas emoções e não agente o tempo todo. Não, preciso resolver isso, eu preciso... e o pensamento vem, você vai alimentando aquela corrente desesperadora em volta. Então, de vez em quando, você tem que parar e ser espectador. Deixa eu entender como é que eu tô me sentindo aqui. Deixa eu entender o cenário na minha mente. Deixa eu me ouvir. Ser espectador faz parte de um processo. E depois você vai ter que ser autônomo. Porque sem essa autonomia também não adianta, né? Porque para que eu consiga olhar para mim e não vivenciar durante tanto tempo a culpa, mas olhar para a culpa como um lugar de impulso, né? Olhar para a culpa como um lugar que vai transformar ela em responsabilidade, e aí eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar minha segurança. Porque no final das contas, se a gente for olhar, a gente está trazendo o tema de traição, mas se nós formos olhar todos os temas
vai acabar na culpa. Eles vão... De alguma forma vai falando. ter muita culpa, né? Então, se a mãe não me deu boa noite, a culpa é minha. Se eu não me sinto tão amada, é porque eu não fiz alguma coisa pra alguém me amar, né? Então, a culpa, ela parece que desde que a gente nasce Qual quase. que é o papel, né? Ela tá aí, Porque né? muito se fala, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? A culpa. Eu já ouvi isso, Carol. Tem esse... eu não sei, eu tô bem tranquilo aqui. Não, eu Mas acho tem meio esse- injusto isso é com a mãe, injusto, né? hein? Porque daí, de novo, falando da psicanálise, né? Sim. O Winnicott, ele diz que a mãe suficientemente boa Suficientemente boa. é a mãe que suporta tudo, que suporta o filho chorar, que vai dar o colo pra ele, é a mãe, que vai ser filha, que vai ser esposa, que vai ser a empresária, que vai ser a colega, e é a mãe que vai ser a mulher. E é isso, com todos os desejos que ela tem, né? E muitas vezes, essa fala sua vem porque quando a pessoa se torna mãe, parece que ela só tem esse papel. E, na verdade, ela não tem só esse. Eu né? acredito que esse é o maior peso da maternidade. Eu acredito Acreditar que o maior que você peso perde todos os outros papéis. e que você precisa abdicar de tudo para ser exatamente aquilo. Eu sei hoje, né, sendo mãe aos 40 anos, é diferente de eu mãe aos 20 anos, Sim. que foi a idade da Isabela. Eu hoje, na maternidade, eu sei o que eu faço para me sentir bem e o que eu não posso fazer para abrir mão. Ai, nossa, Carol, mas você tá trabalhando, a criança só tem 2 meses, mas eu preciso disso. Sim, sim. É sobre isso. Ah, mas o neném... Mas vai ser assim, isso aqui é importante pra ela e eu, obviamente, eu vou acolher, vou trazer, não vou dormir à noite, eu vou dar o peito, mesmo que isso me doa, em alguns momentos, eu vou fazer tudo isso, mas em algum momento eu não abro mão de coisas que são importantes pra mim. Eu não abro mão de tudo que é importante pra mim, pra ter as crianças. E mesmo na idade da Isabela, eu estudei com ela. Sim. A gente até brinca que você tem uma faculdade, né, filha? Sou Ali só pra formada. pegar. Formada. Ela só precisa pegar esse diploma de jornalismo e Eles só seguir. esqueceram de me matricular Eu na não sei turma, por quê. mas respondi todas as chamadas. Tava lá. Cara, mas é legal porque você não perdeu sua identidade. Acho que é sobre isso, né? sobre Que a gente isso. tá dizendo aqui. Não perdeu a identidade mesmo com a maternidade. Esse é o você peso da não maternidade, você tem Então, que mas daí você não suprir. ficou presa na culpa quando se trata desse assunto. Por exemplo. Né? Porque assim, quando a pessoa ela tá na culpa, tem um prejuízo no corpo, na vida, na cabeça, né? Porque a culpa, ela traz quais sentimentos, né? Numa traição, inclusive, dá pra gente dizer, né? Os sentimentos é de quê? De raiva, de ódio, de mágoa, de que mais, sabe? De coisas ruins. Ruins. E é tão doido como que acontece isso no nosso cérebro, né? Porque assim, o cérebro tem muitas células, muitos neurônios e tudo mais, né? E a gente vai injetando coisas no nosso cérebro e isso vai trazendo uma informação para o nosso organismo como um todo. Quando a gente deposita no nosso cérebro esse tipo de sentimento, como ódio, amargura, ressentimento... No organismo. Exatamente. É como se fosse a dopamina, quando a gente vai fazer exercício, quando a gente passa uma coisa muito Adrenalina no organismo. legal, acontece a sinapse no nosso cérebro e essa sinapse faz uma produção de hormônio. Mas eu posso ir lá numa farmácia, manipular a dopamina e fazer né, dar um gás aqui no nosso organismo. Quando nós passamos por a absorção destes sentimentos, ódio, ressentimento, amargura, tristeza, enfim, né, profunda. Quando é como se a gente estivesse fazendo também uma injeção, sabe, no nosso organismo. E aí no nosso cérebro ele vai para 2 áreas. Ele vai para uma área que vai fazer a sinapse dos neurônios mesmo. Então, a sinapse é o encontro dos 2 neurônios para fazer uma produção de algum hormônio, para disparar para o resto do corpo. E vai para um outro lugar das células imunológicas, direto nos nossos leucócitos. E aí o que acontece? Isso tem a ver com a nossa imunidade. Que loucura. E a nossa imunidade cai, vai lá no dedão do pé. E aí a pessoa fica doente, ela pega um resfriado porque ela tomou banho e saiu de cabelo molhado. Ela começa a ter infecção de urina. E ela não sabe o que é. Nossa, eu tô ficando doente, eu tô ficando ruim aqui, não sei o que tá acontecendo. Não, Dor de cabeça. Não, ela pode até dizer assim, nossa, minha imunidade tá baixa. Porque às vezes Sim. ela fala isso. Sim. Mas ela não sabe que a imunidade dela tá Todo esse baixa caminho. por conta de tudo que ela alimenta de ruim na cabeça dela. Menina, olha só esse caminho. O que é isso? O que você tá fazendo aí? Aí você corre lá na farmácia, joga um Deflex pra dentro, joga 2, joga 3. E você tá crônico já, intestino parado, negócio assim, e vai normalizando, porque a gente tem esse lance de normalizar o caos. Eu sempre tive dor de cabeça. Eu sempre tive intestino ruim. Eu mentoro um casal de médicos nessa questão da comunicação deles, para trazer uma comunicação muito boa. Inclusive, eles realizam um trabalho sensacional. Você vai lá no @sousaúde, sou com W,
saúde. E esse casal, ele vai falar, ele é endócrino, ela nutróloga. E eles falam exatamente isso, de como a gente normaliza. O que é o normal da mulher? Intestino preso, dor de cabeça e... Sabe assim? O que é normal do homem? Estresse, travas, trava no corpo. Isso é normal. Todo homem vai ter uma vez uma coluna travada e tal. E a pessoa nunca vai olhar para as emoções que ela tem alimentado para jogar todo esse cortisol no corpo e virar essa loucura que você apresentou aqui pra gente. Ela nunca vai olhar para o estilo de vida, ela nunca vai olhar para outras questões. Então ela vai só resolvendo porque meu avô tem, meu pai tem, meu irmão Ou é a assim. medicalização também, né? Melhor tomar uma medicação e pronto, acabou, né? Que funciona e vai funcionar e tá tudo bem. Só que não. Velho. Só que Funciona não. só temporariamente, depois volta e volta. Quer dizer, né? Placebo. Como a gente tava falando aquele dia do remédio que eu comprei, que metade placebo do remédio. Olha, eu vou contar essa história pra você, vai ficar doido. Sabe essa história do placebo dentro do anticoncepcional? Sério? 7 dias de placebo. Eu falei assim, o quê? Você tá mentindo? Não, o que é isso? Peraí, eu tô com 40 anos, tenho 3 crianças. Você quer me dar um remédio com placebo? Agora que meu cérebro já sabe, eu vou engravidar. Parou, me dá outro remédio. Que é o ciclo total, que E você aí não vem para os de tomar. branquinhos. Fiquei traumatizada. Funciona, mas eu fiquei traumatizada. O Líria. Eu sou muito traumatizada, não posso com isso. Eu falei pra... Pronto. Não, eu falei pra farmacêutica. Não, e aí? O que é isso aqui, esse negócio branco aqui? Não, tá tudo bem, é placebo, é amido de milho. Eu falei, o quê? Não, agora meu cérebro já sabe. Vou engravidar. A hora que eu pôr um na boca, ele vai falar, galera, vem! Joga mais um filho pra essa menina, que ela tem pouco, né? Pouca criança ela pôs no mundo. Eu acho que o placebo devia ser disfarçado ali. Que ia ter mais... Ali dentro, sem a gente saber. Sim. Ali, ó, pega bobo, pega trouxa. Não, mas o placebo tem uma função, né? Tem. Ele tá ali pra... Não é que eu fiquei pra você incomodada. não esquecer, né? É pra que você sempre acostume. E pra fazer tomar todos os dias e não parar, né? Tem um E pra fazer aquele ciclo assim de ficar 7 dias sem medicamento, né? Nesse caso não tem problema o placebo, mas infelizmente o uso, né, da medicalização, a medicalização, na verdade, ela tem vindo como respostas imediatas. E a gente não pode parar nisso. Exato. Tem que realmente entender o problema, tem que ver a raiz dele. Pior. Exato. E essas respostas imediatas pra tudo na vida, né? Você tá falando só na medicalização, mas aí a gente quer resposta imediata pra tudo. Eu tô com um problema aqui, vamos resolver amanhã. Mas aquilo que a gente vai resolver agora, que tá no nosso controle, porque nós somos, né, terapeutizadas. Então, o que a gente faz? A gente resolve só o que tá no nosso controle. O que tá no nosso controle? Concordar ou discordar. Concordar ou discordar, isso aqui tá no nosso controle. Eu vou pegar aqui pra dar uma pausinha aqui na nossa conversa. O nosso programa aqui vai ser um pouco mais curto, mas vamos trazer aqui o nosso quiz. Esse é o momento. Tem que fazer uma vinheta, né? Hoje que eu vou ter que fazer uma vinheta pra soltar aqui. Concorda e discorda. Fazer uma música. Gostou dessa música? Ficou legal, não? Podemos estar pensando mota batida. Vamos estar pensando em alguma coisa. Vamos estar pensando na música, Carol. Acho que vale. Vou raciocinar melhor. Foi um impulso, não consegui pensar em algo melhor. Exato. Mas vamos lá. Você embaralhou isso aqui? Porque eu tô sabendo Baralhou. de você. Nossa, gente, olha que pergunta. Não, Tomada. Não, gente, isso aqui parece que... Não sei, ela sempre que trocar. Eu acho que ela me deu isso aqui porque ela sabia que... isso aqui tem que ser pra Fernanda. Mentira. Mas, na verdade, eu já respondi. Já tô falando disso desde a hora zero. Eu tô falando. A saúde emocional afeta diretamente a saúde física? Você pode responder isso, não eu. Fala aí, volta lá. Você acabou de receber uma aula de neurociência. Como que você não sabe? Responde aqui embaixo essa prova. É isso, né? Fatalmente. Definitivamente. É isso. Concordo total. Quer uma cabeça tanquinho? Você achou que era barriga tanquinho, né? Na cabeça tanquinho, minha filha. Vai lá, bem malhada, tá? Terapia, hein? Fazer terapia. Fica jogando pros outros, não. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira? Mas esse quiz tá 10 de 10 hoje, Tá né, gente? 10 de 10, né? Mentir, ludibriar, tipo... Não tá uma mentira pra si. Com certeza, eu acredito que seja sempre a pior mentira. Porque imagine se você tá mentindo pra... Aliás, é possível mentir pra si mesmo? É possível patologicamente, sim. Patologicamente. Só se for, porque consciente... nossa, porque mentir pra... Fala aí uma patologia que dá pra contar mentira pra si. Dá. Border, por exemplo. Borderline, verdade. É isso aí. Mentir pra si mesmo é, de fato, a pior mentira que você pode contar pro mundo, pro universo, pra si. Por favor, para aí, dá uma segurada. Agora é minha. Discordo. Você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Eu acho que tem? assim...
no momento, tipo assim, levando só pra minha vida, né? Porque geralmente esse quiz a gente generaliza pra todo mundo. Não, pode trazer pra você. Posso? Traz. Permitido, né? Vem, coloca no colo. Tenho muito mais a agradecer do que reclamar. Ah, O jeito que ela começou a estar aqui de outro lado. Fala então. Então é isso, né? Igual mãe fala assim: você não vê que um monte de criança na África não tem o que. Cara, eu queria chorar, minha mãe fazendo isso. Mãe, eu só não quero comer um brócolis. Mas as crianças na África não tem brócolis. Como se não comer, se não comer, vai lá levar, então, vai ter que ir lá levar. E eu, ai meu Deus, podemos só trocar o prato, mãe? Era isso, o negócio era feio. Tem mais que agradecer. Eu sempre eu tento fazer esse exercício. Porque a gratidão, ela me faz muito bem. A gente já sabe que a gratidão solta, leva seus níveis hormonais, né? De serotonina. E isso vai te dar o quê? Uma pele bonita, um cabelo legal, citocina. Vai elevar. Então, você tem essa opção. Você pode ter essa opção de desenvolver uma prática. Porque como nós falamos, acho que no programa anterior, se foi, agora tá tudo bolado aqui na minha cabeça. Não sei quando é que foi dito isso aqui, mas em algum momento nós falamos que você pode sim desenvolver uma prática. Porque tem pessoas que têm, a Fernanda explicou aqui pra gente, tem pessoas que têm uma mente voltada, estruturada, construída no negativismo, né? No não gratidão, no olhar a vida sempre uma ótica mais cinza. E a vida vai passar do mesmo jeito. Então, se você tem essa escolha, como é que eu sistematizei isso na minha vida? Escrever todo dia. Não, vou escrever todo dia, porque tinha uma época que eu tava assim, tipo, uma fase que muito lá embaixo. Eu pensei, não, eu vou precisar achar motivos de gratidão diários aqui. Muito sério isso que você está falando. Isso isso é da psicologia positiva. É uma ferramenta da psicologia positiva que todos os dias você escreve 3 motivos de você ser grato. Esse negócio de E legislação. o porquê que você é grato. Não é só escrever... Ah, eu sou grato porque eu tenho uma filha. Não é isso. Por que você é grato que você tem uma filha? Ah, porque quando eu exerço a maternidade, isso me faz ter uma visão diferente sobre mim e ter um olhar pro outro, né? Porque ela lava minha louça e aí me ajuda no trabalho de casa. É sobre isso. Sim. Isso é comprovado cientificamente que realmente ajuda a abrir caminhos neurais. Porque é isso que acontece no nosso cérebro. São caminhos neurais estruturados que precisam ser abertos e a gente só consegue fazer isso como se fosse um trabalho manual. Não é automático, porque se o caminho neural ele já está instaurado, você sabe que é aquele caminho que você vai fazer. E pronto, né? Mas quando você pensa, materializa, porque o ato de escrever, uma psicanalista falando isso, gente... Mas é verdade. Não, porque isso é mais da TCC, né? Mas a gente aqui... Mas eu gosto muito de dizer, também abrindo um parênteses, que não importa muito a linha teórica, gente, sabe? O que vale, a gente precisa entender quem é a pessoa que tá manuseando aquela linha teórica. A gente precisa ter um referencial teórico. Isso é importantíssimo, né? Terapia comportamental. Cognitivo comportamental. Isso, até enrolou aqui a pessoa. Entendi. Mas o fato é, todas as linhas teóricas são importantes e todas elas vão trazer resultados. Eu escolhi a psicanálise porque ela conversa muito mais comigo, né? A psicologia positiva, que já vem em uma outra abordagem, traz essa ferramenta que eu acho ela importante, inclusive para fazer essa abertura de caminhos neurais no nosso cérebro. E eu comecei a fazer isso com as crianças, não por deu exemplo, certo no com culto, você? Culto familiar. Bacana. Ó, todo mundo precisa falar. Ah, eu quero falar sobre agradeço pela saúde. Não, tem nada de agradecer pela saúde, não. Tá muito genérico isso aqui. Vamos falar aqui o que é. O que tá acontecendo, o que é com a sua saúde. Então, trazer isso pro dia a dia. E hoje a gente faz outra coisa. O que eu falo no culto? Qual o plano? Pedidos. Não é pedidos, não. É qual o plano? Ah, tá. Legal eu falo também. pra elas. Eu falo pra Legal, qual é o plano pra semana? Como é que vai ser aí? Vai deixar a vida te agendar ou você não tem expectativa nenhuma? Como é que vai ser? A gente faz isso. Legal, estimular, né, inclusive. Ajudar elas a entender como é que eu vou criar um plano. Eu posso olhar pra minha semana, posso olhar pra minha vida, enfim. Tudo isso você tá ajudando as meninas a realmente construir uma identidade. Exato. Né, que tem a ver com tudo que a gente tá falando. É intencional, depois que eu li muito, estudei, estamos ali aplicando. Mais uma perguntinha? Vai dar tempo? Vai dar. Então tá. Dá mais uma. É isso. A gente sair aqui. Vou cada um pegar o seu pra não achar que foi trote. A Isabel... Brincadeira. Cadê aquelas perguntinhas do chocolate? Você gosta de praia ou montanha? Qual é? Aqui uma perguntinha.
O preconceito está na cabeça das pessoas. Isso nem existe. Daria um programa inteiro. Daria. Eu acho que se você quiser trocar, eu falo que você pode trocar. Porque, o que você acha? Esse programa é ótimo, inclusive. Porque dá mesmo um programa inteiro isso daí, gente. Mas pode responder, depois a gente pode fazer um programa disso aí. Eu não tenho certeza da minha resposta aqui. É que não tem, ué. Não, Tem a mas sua é visão. porque eu Não é o certo e errado, na verdade. Não, é que eu não tenho certeza da minha visão. Não tenho. Você não tá entendendo, não tô no dicionário, é só dentro de mim. É isso. Não é nomenclatura. O preconceito existe, mas tá na cabeça das pessoas. Tipo, não sei se vocês conseguiram entender. Tipo, Lê de novo a pergunta, Isa. aqui, ó. O preconceito está na cabeça das pessoas. Isso nem existe. Mas eu acho que não é porque tá na cabeça da pessoa que não vai existir. Mas se tirasse da cabeça de todo mundo, não existiria mesmo. Mas como tá na cabeça das pessoas, ele existe. Você É crocante, é toxina, Não, Vende mais porque é Complexo. fresquinho, Isso. fresquinho. É porque só a gente vai entender, Carol, porque é da nossa geração. de novo, mas foi diferente. Gente, tenho certeza que a Isa não sabe do que a gente tá falando. Não, gente. vende Sabe mais o que a toxina. não tenho ideia. Produção, você sabe o que é, produção? Que eu falei essa referência aqui, você sabe? Você tava... Não! gente, não. Para Quantos tudo. anos você tem? Ah, produção! Meu Deus, não! Agora É não. muito novo, não gente. quero mais trazer nenhuma referência. Mentira, eu ouvi da minha mãe no Google, no YouTube. Mas Fazendo na minha folha do TikTok. tem uma teoria de Jung, dentro da psicanálise, que diz que é o inconsciente coletivo. Teve uma vez que eu fiz uma palestra falando sobre inconsciente racial, que é o que as pessoas podem verbalizar por aí, que é o racismo estrutural. Você pode chamar isso de racismo estrutural. Eu tô falando de racial, de racismo, né? Mas preconceito... Preconceito engloba outras. Nossa, é N coisas. Tudo. Aqui dá realmente vários programas, um dentro do outro, mais um programa, outra pessoa. Dá um negócio. Mas vamos pegar pelo lado racial, que é algo que eu estudo, que já estudei muito, falei muito sobre isso. Esse assunto, a gente já conversou sobre isso em casa. Então, dentro do inconsciente coletivo, o que ele entende? Ele entende que existem algumas premissas dentro da sociedade, da comunidade que nós estamos inseridos, que faz parte da nossa estrutura. Por exemplo, você tá à noite, tá escuro, daqui a pouco passa e entra pela mesma rua que você, uma pessoa com capuz fechado, não aparece o rosto, ele tá escuro, tá moletom. O que você vai fazer? Inconscientemente, o seu julgamento precisa ser rápido. Você vai fazer o quê? Vou atravessar a rua. Eita, peraí. Colocar a bolsa na frente. Moletom não mostrou a cara. Quer dizer, não mostrou a cara pro meu inconsciente, significa que eu não posso confiar nele. E dentro do nosso inconsciente coletivo existe sim um perfil dado como algo aceitável. Dependendo da cor da pele, da altura, da finura do nariz, do modo como fala, as palavras que usa, quais os argumentos que apresenta, que jeito que tá falando tudo isso aqui. Existe sim algumas características mais valorizadas e outras depreciadas. Então, só para falar de formas bem bonitas, que eu usei palavras bonitas, né, para falar sobre a situação tão complexa, mas eu acredito que, concordo que sim, o preconceito está na mente humana e não no físico, na mesa, no chão, na cadeira. Se nenhum ser humano tivesse nessa terra, o preconceito de fato não existiria, porque uma árvore, ela não vai olhar para outra e falar assim, credo, Que magra que você... Essa folha meio casca. Entendeu? Isso aqui é humano mesmo. Humano é o julgar, colocar cada um no seu quadrado, nos seus pódios e falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso é ruim. E existe isso sim de forma coletiva e inconsciente. Personificado, é isso. Personificado. Responda sua Foi o que eu concorda ou disse, né, discorda. gente? Não, que foi o que você disse. Mas foi tudo que eu falei. Minha mãe acabou de explicar melhor pra vocês. Eu fui bem científica, mas qualquer dia que nós falamos desse assunto, nós vamos falar olhando no olho, usando as palavras. Mas eu quero manter assim. Acho um tema importante, viu, Carol? Vamos falar sobre isso. Vamos falar. Vamos ver. É pra eu ler a minha ou é pra dizer? Lê a sua aí. Ah, ok, vamos lá. Ah, você já leu? Não li. Ah, Você tá. também não, É, mãe. você também não. Você falou daí. Pulei eu. Viva como se não houvesse amanhã. Tá vendo? Essas aí não caem pra mim. Viva como se não houvesse amanhã. Gaste, inclusive, todo o seu dinheiro no cartão e o amanhã...
torço porque você tenha morrido. Nossa! Falei, meu droga, eu acordei! É desse jeito. É assim que eu sento e como um prato tipo o dia inteiro. Entendeu? Como se não houvesse amanhã, mas o amanhã ele tá aqui. A pochete Sempre tá onde? Chega, tá? Na lateral, na pança. Pare de viver como se não houvesse amanhã, porque você vai acordar. A estatística diz que você vai acordar, tá? Vai ser bem difícil você permanecer dormindo aí. É difícil. Leve o amanhã a sério. Vai lá. A minha pergunta: não conte seus problemas para os outros. Nossa, você tá pegando pra você só, né? Bem psicóloga. Não gente, conte. Esse é o seu trabalho, inclusive. É, e 500 anos essas pessoas não voltarem meu emprego. Perdida, né? Mas o legal é que eu não ouço só problemas, não. Às vezes as pessoas pensam, né, que o psicólogo só escuta problema e tal. É verdade. Não, a gente escuta muita coisa legal também. A maioria é problema, mas tem muita coisa legal. Na verdade, a gente precisa compartilhar, né? E eu acho que entra um pouco do que a gente conversou em algum momento sobre se mostrar frágil, sabe? Em algum momento a gente fala sobre isso aqui. A gente já falou entre nós. E vulnerabilidade. Contar os nossos problemas para as pessoas não é contar para todo mundo, mas você poder escolher. Escolher uma pessoa de confiança, escolher uma escuta ativa, né? E poder realmente dizer, porque a psicanálise, ela diz que a cura vem através da fala. E é sobre isso. Quando nós falamos, nós nos ouvimos. E aí a elaboração, ela acontece de um jeito melhor. É repetindo, recordando e elaborando, né? Diz Freud. Repetir, recordar e elaborar. Essa questão de ter uma pessoa pra você conseguir conversar. Tipo, ser sincerão. A gente já falou várias vezes nesse Muda a vida, terapia, não é? Amiga terapia. Muda a vida, essa é a verdade. Você precisa dessa pessoa. O nosso programa ele está mais curto e por isso a gente já vai caminhando para o final. Mas eu quero passar o bastão primeiro para a nossa psicóloga maravilhosa, psipoderosa que eu falo, né? Falo para ela. Senhora, ela me chama assim, gente, psipoderosa. Ai, Carol, é tão bom vir num lugar assim, amiga, né? Que a gente, olha, a minha... Hoje eu tô saindo daqui com a minha autoestima, olha. Mas eu falo isso até no WhatsApp, né? Porque eu tô aqui na frente da câmera, gente, não. É verdade. É assim mesmo, a gente se trata assim porque ela é a nossa mesa, fora das câmeras e dentro da câmera. É sobre isso, minha filha. Na mesa é real. Aqui é real. O negócio é duro e cru. Às vezes fica sem sal, o rango, né? Mas a gente engole mesmo assim. Fala pro filho: come hoje, filho. Amanhã é outra pessoa que vai cozinhar. No caso da minha mãe, ela só adiciona mais sal que o normal. Isso levou o meu problema. Olha, só comi de comida toda do Nelson. comida sem sal. Que eu sempre deixo comida sem sal. Mas você sabe que eu ajudei nessa evolução de vocês. Porque imagina se fosse uma pessoa que super cozinhasse bem. Quando é que elas iriam pra cozinha? Pensa bem nisso aí. Tem mães que estão lá cozinhando pro seu filho com 40, 50 anos. Minha filha não. Com 10 anos ela já não queria que eu cozinhasse mais. Ela, não, eu vou fazer hoje. Mãe, me ensina aqui como que faz arroz. Isso! Isabela de 6 anos. Eu tô exagerando. Porque eu cozinho uma coisa ou outra. E hoje tá aí todo mundo saudável, ninguém morreu. Ninguém morreu, tá aí saudável. Esse corpinho tá esbelto, graças a mim. Para com isso. Não tava exagerado. Eu quero agradecer, mas antes de agradecer, eu quero que você deixe conselhos. Eu gosto disso. Tenho gostado desses trechos aí, de olhar no olho da pessoa e deixar, abre o coração. Às vezes quem tá te ouvindo viveu o que você viveu, de estar numa família que houve uma ruptura, em algum momento você precisa escolher um lá. Será que precisa escolher o tal do lado, o adolescente? Esse negócio de escolher é difícil. É difícil. É uma exigência que parece que os pais Coloca sem... uma sinuca de bico, Tá né? doido? Manda aí, olho no olho. Com o filho. Não é justo. Não é justo, definitivamente. Então aqui, nossos conselhinhos do dia. Dicas da Isabela. Dicas da Isabela. Então, se você for filho de separação, tipo, seus pais são divorciados e tudo mais, eu acho que é uma situação muito difícil, só que chega a ser comum agora, esses tempos. Então, a gente chega a ficar mais chocado quando eu tenho um amigo que os pais são juntos do que são separados, porque virou uma coisa muito comum. Mas só porque virou comum, não significa que
é fácil passar por isso. Então, quando os pais se separam, eles estão passando por uma fase difícil. Então, eles vão falar muita coisa, vão agir de um jeito 100%, acho que até irracional, sabe? Do que o pai deveria ser para um filho. Então, se seus pais passaram, e aí você já passou um tempo, ou se tá acontecendo agora, só ignora tudo que seus pais disserem pra você. Eu acho que vai ser o melhor jeito pra você manter, assim, sua mínima sanidade. Então é isso, seus pais estão passando por uma fase difícil, você tá passando por uma fase difícil. Então, tem que ter um psicólogo, na verdade, não tem jeito. Entra com alguém. Se eu não tivesse Vem com um alguém. psicólogo em nenhum momento da minha vida, isso seria muito mais difícil. Tipo, vai ficar cicatrizes assim pra sempre. É difícil. Dá uma ignorada nos seus pais, tá? E não surta que vai dar certo, vai passar. É isso. Ignore os pais. É um bom mandamento. Eu gosto da Isa porque ela é muito autêntica, né, na fala Não é dela. demais? Assim, eu acho fantástico. Eu gostei dessa pouco, mulher tá? que ela tá virando. Não, Eu ela gostei. é uma sinceridade, assim, né? De que é isso. Nesse momento eu tenho que ignorar, nesse momento eu tenho que olhar pra mim. Então, enfim, muito orgulho de você. Mas vamos lá, agora é minha vez? Você. Olho no olho. Olho no olho. A gente precisa entender o que é do outro e o que é nosso. Quando você passar, né? Eu espero que você nunca passe por isso, mas eu tenho certeza que eu tô falando com pessoas que já passaram por este momento de traição e que de alguma forma se sente diminuída, falta de amor, né? Com uma certa insegurança, onde perdeu a identidade. Mas é importante duas coisas: poder separar o que é seu e o que é do outro. Nada justifica o que o outro fez, mas é importante você saber que a atitude, a ação que o outro comete diz respeito a ele, não a você. Você poderia ser a melhor mulher do mundo, a perfeita, se é que isso existe, eu acho que não. Mas o fato é, se a pessoa tiver que fazer algo, ela vai fazer por conta dela, não por tua causa. Então precisamos separar o que é do outro e o que é nosso. E cuide de você. Não tem problema se sentir triste, não tem problema ficar deprimida por um tempo, não tem problema você de repente se encontrar num lugar onde sente que tá perdida a identidade, não tem problema se você em algum momento se sentir talvez com falta de amor. Cuida, porque esses sentimentos, eles são sentimentos que são de uma certa forma naturais diante dos eventos traumáticos, mas eles não significam que eles são permanentes. Se a gente realmente tirar tempo para cuidar desses sentimentos, de acolher esses sentimentos, porque a gente precisa ter autocompaixão, a gente precisa trabalhar o nosso amor próprio. E se a gente tira tempo para fazer isso, certamente dá para continuar fazendo uma reparação de um evento traumático e você ser feliz. Inclusive ser feliz com uma outra pessoa dentro de um relacionamento, se acaso você tiver passado por uma situação de traição. Então não acredite, tá? Que isso que você está sentindo agora, se você está passando por isso, seja o final, né? Porque não é o final. Tem como reestabelecer, ressignificar, reparar para que você tenha uma vida saudável, inclusive junto com uma outra pessoa. Sensacional. O que dizer, né? O que dizer? Eu quero ser contraintuitiva. Eu quero falar sobre esses movimentos dentro de ambientes cristãos. Porque os cristãos, eles podem ser bem hostis quando algo está totalmente contra aquilo que eles acreditam. E uma mulher cristã, quando ela vive essa questão, ao invés de ser acolhida, muitas vezes, isso aqui é um alerta muito importante, eu quero falar com todo o coração, todo o carinho para você. Pode ser que você, essa mulher cristã, com essa família que Deus te deu, que te abençoou, você se depare com uma outra mulher que passou por isso, que sofreu uma traição, que está se divorciando. E aí, o que acontece é que existe um inconsciente coletivo dentro da igreja de um preconceito, porque a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E aí você pega essa fala e através dessa fala, desse trecho bíblico, você sustenta o fato de que mulheres que passam por situações dessa dentro da igreja, elas não são sábias. E as que mantêm seu relacionamento a custas de sabe Deus lá o quê, elas são sábias. E esse é um tema muito sensível. E eu precisava ter o meu programa para falar isso aqui para você. Precisava estar aqui no YouTube livre para falar isso para você. Porque você, pessoa cristã, você não pode e não deve
em hipótese alguma, julgar a sabedoria do outro de acordo com aquilo que ele passa e aquilo que ele vive. Seja e exerça o cristianismo na sua vida. Eu quero ser muito contra-intuitiva no conselho que eu quero dar para você hoje. Se tem alguém do seu lado passando por isso, seja a pessoa sábia de acolher essa mulher que você nem sabe que vai se transformar depois dessa situação que ela tá vivendo hoje. Um grande abraço para você. E é bom saber que aqui na mesa a gente pode e deve ser acolhido, amado e abençoado por cada um de nós. Um grande beijo para você. Até a próxima.